Sente, minha irmã. Glória a Deus. Letícia, você compartilhou comigo como foi surpreendente, né? Não só o que aconteceu agora, depois daquele culto de novembro, quando Deus falou de superabundância, não foi? Mas você teve um processo antes também, que foi bem surpreendente. E daquilo que você pode contar, né? Mas para que os irmãos saibam que a palavra tem funcionado na sua vida, conta para eles o que Deus fez e está fazendo, né? Na sua vida, na sua casa. Amém. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Glória a Deus. Que bom que a gente é de uma igreja tão abençoada, que a palavra realmente transforma a nossa vida, né, gente? Então, contando um pouco do meu testemunho para vocês, como o pastor comentou, na área de finanças. Eu trabalho numa empresa, né? E quando eu engravidei em julho do ano passado, na verdade. E aí, continuei trabalhando, tudo certo e tal. E aí, quando estava mais chegando perto da minha filha nascer, surgiu uma vaga que era a vaga que eu sempre quis na empresa que eu trabalho. Só que eu já estava, acho que com 7 meses de gestação, por aí. Então, o que eu pensei, né? Falei assim, não vou me inscrever, não vou participar, porque, de fato, daqui a pouco eu vou sair de licença maternidade. Eu acredito que não é o momento agora e tudo mais, até porque era uma vaga que uma pessoa tinha saído e eles estavam repondo aquela vaga. Então, eles precisavam que a pessoa que passasse naquela vaga já atuasse de imediato, né? Eles não podiam ficar esperando uma pessoa voltar. Então, passou, eu falei, não, quer saber, eu não vou me inscrever agora, deixa para depois, que a minha filha nascer e tudo mais. E aí, depois que eu decidi deixar um tempinho para lá, uma pessoa que eu tenho certeza que essa pessoa foi usada por Deus para falar comigo. Essa pessoa chegou para mim, é uma pessoa que trabalha comigo também, e ela chegou e falou assim, olha, você viu que tem aquela vaga lá? Ela não trabalha nem na minha área, ela trabalha totalmente fora. Eu não sei como ela descobriu que tinha aquela vaga, mas eu creio que foi o Espírito Santo mesmo que direcionou ela para falar comigo. E ela disse, olha, você viu que tem aquela vaga? Eu falei, vi, mas eu não vou me inscrever, daqui a pouco a minha filha vai nascer, então eu vou deixar um pouco para depois. E ela falou assim, não, mas você tem que se inscrever. Você precisa. E ela foi tão insistente que eu confesso para vocês que eu até me inscrevi por causa da insistência dela. Não foi nem porque eu estava crendo que era aquele momento. Mas depois que eu me inscrevi, eu orei e eu falei com o Senhor, eu falei, Pai, o Senhor sabe que esse é o desejo do meu coração. Eu sei que naturalmente falando eu tenho a questão da minha bebê que está para nascer, mas esse é o desejo do meu coração. E sabe, querido, uma coisa que eu creio, e nós escutamos muito aqui na igreja, falando que as melhores vagas são para nós, filhos de Deus, não é verdade? As melhores oportunidades, as melhores vagas são para nós, e que quando Deus abre uma porta para nós, o homem não pode fechar, não é verdade? E sabe também, eu acredito que, além disso, uma coisa que eu queria envolver no meu testemunho, que eu acredito muito firmemente que tem toda a relação, é a fidelidade nos dízimos e nas ofertas, sabe? Então, isso sempre foi uma coisa muito, muito clara e muito firme na minha vida, a questão da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. E eu tenho convicção no meu coração, querido, que a fidelidade no dízimo, ela abre portas que só Deus pode abrir, sabe? Então, acabei entrando no processo seletivo, e não vou detalhar muito aqui, porque tem mais coisa, mas, no final das contas, a vaga foi minha, eu passei na vaga. E eu passei na vaga faltando 1 mês para eu sair de licença maternidade. E eu até falei, nossa, mas vocês precisam da vaga. E depois eu tive uma conversa com o gerente que me promoveu, e ele falou assim, não, mas quando você participou da vaga, eu e outros gerentes estávamos envolvidos, e nenhum é crente. E eles disseram para mim, todos nós sabíamos que essa vaga era sua, e que não era justo, e a gente não poderia deixar de te dar essa vaga. E sabe, querido, uma coisa que veio no meu coração quando ele me falou isso, é que eu sabia que ele não estava falando isso de forma natural, por mais que ele não seja crente, mas eu sabia, querido, que algo, que no caso, né, a gente sabe que é o Espírito Santo, algo convenceu eles de que aquela vaga era minha. Porque ele disse bem assim, ele falou, olha, a gente sabia que a gente não podia não te dar essa vaga. E sabe, isso é o Senhor movendo na nossa vida, quando a gente pratica a palavra, quando nós somos fiéis no dízimo, quando nós temos uma visão da nossa igreja, nós recebemos orientação, quando nós praticamos isso, querido, acontece, é real. E eu sei que
Quando eu passei na vaga, eu fiquei tão surpresa, porque eu falei, meu Deus, falta 1 mês para eu sair de licença maternidade e eu vou sair para ficar 7 meses em casa, com a vaga que eu queria, ganhando mais, e para ficar 7 meses sem trabalhar, com mais benefício, ganhando mais. Então, aquilo para mim já tinha sido algo maravilhoso de Deus. Aquilo já tinha sido Deus, de fato, abrindo portas sobrenaturais. E aí, eu entrei de licença maternidade. Quando eu voltei a trabalhar um tempo online ainda, né? E depois voltei presencial e fazia, querido, mais ou menos uns 15, 20 dias que eu tinha voltado presencial. Quando eu voltei presencial, foi bem no mês de novembro, que nós tivemos aquele culto, não sei quem lembra, aquele culto poderoso, acho que foi de domingo, né, pastor? Um culto de domingo, que o nosso pastor se moveu aqui, nós tivemos uma unção de prosperidade maravilhosa, nós recebemos palavras sobre isso. E sabe, querido, depois daquele culto aconteceu algo sobrenatural. E aí eu quero te incentivar também, as palavras que são liberadas aqui, querido, acredite, porque não são palavras liberadas da boca para fora, são palavras inspiradas pelo Espírito Santo para aquele momento. E se você pega aquilo, se você agarra com fé no seu coração, Deus é capaz de fazer coisas sobrenaturais. Então, nós tivemos aquele culto poderoso, eu e meu marido, nós agarramos pela fé. E naquela semana, eu voltei a trabalhar presencial. Um dia, especificamente, eu fiquei em casa, meu gerente me ligou. Ele falou assim, Léo, eu preciso muito conversar com você. Eu preciso que você ligue a câmera aí, que eu quero conversar com você, eu quero te ver e tudo mais. Aí eu já pensei, né? Eu falei, deve ser algum problema de algum projeto que a gente está tocando, alguma coisa assim. E aí, querido, quando ele me ligou, ele falou assim, olha, eu vou te mostrar um documento e eu quero que você leia, tá bom? Eu falei, tá bom. E aí, quando ele me mostrou o documento, era a empresa me dando um aumento de salário, uma bonificação, aumentando, reajustando o meu salário num valor maravilhoso, e eu tinha voltado a trabalhar, fazia 20 dias que eu tinha voltado. Então, quando aquilo aconteceu, eu falei, meu Deus, isso é a superabundância do Senhor, e isso foi uma palavra que o pastor Neemias liberou aqui no domingo, que foi falado sobre pessoas que já tinham recebido bênçãos do Senhor e achavam que aquilo já era, nossa, meu Deus, que bênção maravilhosa, né? E Deus estava dizendo que tinha muito mais. Vocês lembram disso, querido? E foi exatamente aquilo que aconteceu, porque a promoção que eu recebi antes de sair de licença já tinha sido algo que foi mais do que eu imaginava. Deus abundou e fez mais do que eu estava imaginando que seria possível viver naquele momento. E depois foi o que aconteceu, que disseram aqui, que Deus estava distribuindo mais. Por mais que a gente já tivesse recebido, Deus estava dando mais. E foi exatamente aquilo que aconteceu. Eu voltei fazendo 20 dias e tenho certeza, querido, que isso foi resultado daquele culto, foi resultado daquelas palavras que foram liberadas aqui nesse púlpito. Por isso que eu quero te incentivar. As palavras que são liberadas aqui, creia e receba, querido, porque o que nós estamos aprendendo aqui, o que está sendo liberado aqui, está acontecendo nas nossas vidas. Eu sei que não só na minha, de vários irmãos também, mas tem acontecido, amém? Eu me lembro que naquele culto começou com a administração da oferta, né? O Rafael Abreu, ele disse exatamente isso, né? Não se conformar com algo que está bom, porque Deus tem mais. Depois, na administração, continuamos falando isso. Eu acho que eu chamei você e o seu marido, Tiago, orei por você especificamente, não foi? E falamos coisas nesse sentido também. E naquela semana, não foi? Aconteceu. Surpreendente. Que mensagem você pode deixar, Letícia, para os irmãos aí que estão crendo para a manifestação de algo que Deus falou, né? Além do que você já falou tão bem, uma mensagem final aqui. Amém. Sabe, querido, eu quero te dizer uma coisa. Às vezes a gente tem desejos no nosso coração, mas a gente acaba se limitando pelas circunstâncias que a gente está vendo. Como, por exemplo, eu mesma, por mais que eu creio que Deus ia me dar aquela vaga e tudo mais, mas em um momento eu me limitei. Eu falei, não, Senhor, eu vou sair de licença maternidade. Então, querido, primeira coisa, às vezes nós estamos crendo para coisas, mas será que Deus não está querendo se mover e nós mesmos estamos olhando o cenário e limitando Deus de manifestar alguma coisa nas nossas vidas que Ele já está pronto para manifestar? Então, o primeiro ponto é, não vamos limitar Deus, porque eu creio, querido, que nós estamos entrando em um tempo como igreja
que Deus vai fazer coisas sobrenaturais no nosso meio. Sabe, a gente está indo para um prédio maior e eu tenho convicção no meu coração que não é simplesmente que a nossa igreja física está mudando de prédio. Eu creio que nós estamos mudando de fase como igreja local, como corpo, sabe? Eu creio muito que Deus está para fazer coisas maravilhosas no nosso meio. Então, não limite Deus, querido, porque eu creio, eu tenho essa convicção no meu coração, que Deus ele está pronto e Ele está desejoso de fazer coisas sobrenaturais no nosso meio, na nossa igreja e na nossa vida individual, amém? E a segunda coisa que eu queria dizer é se apegue firmemente às palavras que nós temos aprendido aqui. Como eu falei do dízimo, por exemplo, tudo aquilo que nós aprendemos, querido, são orientações que o Senhor nos dá e que se nós colocamos em prática, não tem como dar errado. Não tem como alguém ser fiel nos dízimos e nas ofertas e Deus não abrir as janelas do céu como Ele disse que faria. Amém? Então não desista de praticar a palavra. Às vezes algumas coisas não se manifestam imediatamente, mas isso não quer dizer que não vai acontecer. Amém? Continue praticando a palavra, continue se expondo a ouvir a palavra, praticando, e não tem como dar errado, querido, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Ele não falha. Aleluia. Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas para ela. Obrigado, Letícia. Deus te abençoe, minha irmã.